estamos de volta, pessoal. Bom, como eu disse pra vocês no começo, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma carne de panela. Olha só que linda que tá a nossa carne de panela. Vocês viram na mesa, olha só. Meu Deus do céu, eu já quero comer. Eu atravessaria a televisão já pra comer essa carne, tá certo? Aqui, o que eu tenho, ó? Aqui eu peguei. É um peito de carne, tá certo? O peito, gente, eu consegui pagar ele numa promoção de R$ 23,90 o quilo do peito, tá certo? Geralmente você encontra ele por acima de R$ 35, tá bom? Mas aqui eu consegui por R$ 25, bem baratinho, tá bom? E vamos fazer uma carne de panela, essas carnes que a gente fala que são carnes do dianteiro do boi, que ela tem mais colágeno, que ela tem mais gordurinha interna, né, entre as fibras, fica sensacional e delicioso. O que eu vou fazer? Vou cortar aqui, ó, o nosso peito em cubos bem grandes, tá bom? Quando eu faço picadinho, ou picadão, ou carne de panela, eu gosto de cortar nos cubos de mais ou menos 3 dedos, tá vendo, ó? Isso, ó que bonitinho, de 3 dedos, tá? Por quê? Porque ela cozinha, né? E quando ela vai cozinhar, ela tende a diminuir. Se a gente corta muito pequenininho, além dela cozinhar muito mais rápido, ela fica aquelas carninhas bem pequenas. E o legal, né, numa carne de panela, é a gente ver, né, a quantidade de carne, não é? Que ela não fica escondida, senão fica aquelas carnes escondidas no molho. Aqui, ó, a gente vai cortar, ó, tá bom? Bem bonitão, ó. Eu gosto de tirar, não sei se vocês estão vendo aqui, ó, essa gordurinha daqui, ó. Ela tem um pouquinho mais de sebo. Isso aqui ele demora pra cozinhar, tá certo? Ou seja, eu dou uma tirada principalmente nessa gordura interna do peito, tá bom? Ó, o que eu vou fazer? Eu vou cortar ela no meio, ó. Foi, ó. Uma faca boa é importante. Tá bom? Cortei ela no meio. E só esta parte aqui que eu não vou utilizar, tá bom? O restante da carne vai inteiro, tá bom? Vou precisar de um bowl pra temperar a minha carne. E a carne, ela tem uma dica também, viu, Sandrinha? Tem. Que já já eu falo pra vocês, hein? Deixa eu ver aqui. Foi, muito obrigado, Sir. Tudo bem, Daniel? Tudo bem? Tudo bem? Carne tá cara, né, Sandrinha? Tá caro. Tá caro, Oi, não pessoal, tá? tudo bem. E pode fazer com ponta de agulha também? Ponta de agulha, Sandra, pra quem não conhece, a ponta de agulha é aquela carne que é da costela, tá bom? Sim. A parte da costela, só que por incrível que pareça, a ponta de agulha, quando eu fui no mercado, ela tava um pouquinho mais cara do que o peito. Aí eu falei, eu vou comprar o peito. Vou utilizar o peito, tá certo? Por quê? Porque eu adoro ir no mercado e comprar sempre a coisa que tá em promoção. Eu acho que é uma coisa que a gente deveria fazer mais, né? Principalmente utilizar produtos substitutos que tem um pouquinho, né, de valor um pouco mais barato, porque não tá fácil pra ninguém, não é mesmo? Mas se você achar ponta de agulha, né, que é uma parte da costela com bastante gordura, fica sensacional, fica incrível pra vocês fazerem também, tá bom? E é uma carne que ela tem um pouquinho de osso, né? E aí esse osso passa mais sabor também pra nossa preparação. Bom, aqui eu já cortei, aqui também, ó, tá vendo, ó, essa parte bem marmorizada, ó. Isso aqui tem muito sabor, gente. Vou até tirar essa gordurinha daqui, ó. Então, ó, tirei essa gordurinha que é mais cebosinha. Foi, ó, que bonitinho. Prontinho. Vou colocar, vou temperar minha carne com sal. Aqui é um salzinho, foi, ó, aqui é um salzinho, que ele é sal e pimenta do reino, juntinhos, tá bom? Você conhece, Sandra? Vende no mercado, né? Que é um sal, dá um salzinho junto com a pimenta do reino, ó que bonitinho, ó. Tá pronto, certo? já põe a pimenta. Já põe a pimenta, já facilita, Pronto. já facilita, né, a nossa produção aqui, ó. Tá bom? Ele vem numa proporção bem certinha, tá certo? Certo. Temperei com sal, temperei com pimenta, mas sabe que o Cozinha Amiga é um programa que é cheio de dicas, não é? E a gente tem ela, a dica amiga. A farinha na carne vai engrossar o molho. Olha só o que eu vou fazer aqui, gente. Temperei com sal e pimenta a minha carne. Vou colocar farinha de trigo e ela tem inúmeras funções na nossa produção, nesse picadinho, na carne de panela, como você gostar de chamar, tá bom? Aqui, ó, vou até colocar na mão, ó. Vai um pouquinho, a gente não empana, a gente só passa um pouquinho de farinha de trigo, muito importante. Por quê? Tá? Vem pra cá comigo. Foi, ó. Ela tem inúmeras funções. A primeira, por que eu coloquei a farinha de trigo? Primeira,
A farinha de trigo, quando a gente coloca ela pra dar uma selada na carne, ela ajuda a caramelizar melhor a carne. Ou seja, a carne ela fica com aquela cor, não é aquela cor douradinha, muito mais rápido, tá bom? Segundo, ela não deixa o suco da carne sair. Ou seja, quando a gente põe na panela, solta pouquíssima água, pouquíssimo suco da carne na panela. E terceiro, a dica amiga, que é quando a gente faz essas produções, né, como braseados, guisados, que eles vão esse molho, a farinha de trigo, ela tende a deixar o molho mais grosso, mais espesso. Ou seja, a gente não precisa adicionar mais farinha de trigo ou até mesmo amido de milho, não é? Junto na produção. A própria farinha de trigo que está na carne, que a gente selou, já deixa ela muito gostosa. O que eu vou fazer aqui, ó? Frigideira. Um pouquinho de óleo, tá bom? E vou aumentar, tá certo? Vou pegar aqui uma pinça, tá, ó. Esquentou o meu óleo aqui, tá certo? O que eu gosto de fazer? Muita gente faz isso aí, gente, isso aí é coisa de aluno, tá? Meus alunos lá na escola que eu leciono, o que eles fazem? Quando eles vão selar, grelhar alguma carne, geralmente eles não esperam a panela ou a frigideira ou a chapa ficar quente, tá? Eles colocam a chapa fria, a gordura e começa a selar a carne. Eu falo, gente, não pode. Quando a gente vai selar, é muito importante que tanto a gordura quanto a nossa panela esteja numa temperatura ideal para selar, porque senão ela não forma aquela crostinha dourada. Aí a gente acaba cozinhando. Isso aí, gente, é muito Dona Jurema, minha mãe. Por quê? Porque minha mãe, ela colocava 30 bife para fazer bife frito em casa, né? Aqueles bifes seladinhos. Colocava 30 bifes numa panela e aí cozinhava os bifes, eles ficavam super encharcados, tá? Minha mãe, ela vai brigar comigo porque eu tô contando essa história, mas é verdade, né? Olha só aqui, gente. Nossa, eu vou ficar triste. Gostou, Sandra? Aqui a gente vai deixar, ó, a farinha de trigo. Isso. A farinha de trigo vai ajudar a dar essa selada, gostou? Gostei. Dessa ideia da farinha de trigo, tá certo? Isso. Olha só que Tá aqui a bonitinho. vasilhinha pra você poder depois. Ô, Sandra, muito obrigado. Ótimo, A gente passa né? bem. Importante, não é pra gente empanar, não precisa Eu sei, pode passar fazer. por toda a carne, assim, tá bom? É só salpicar e tem um nome francês essa técnica, qual tá é? certo? Que você vai falar comigo. Qual que é? Sanger. Secher. Sanger. Ou Singer. Mais fácil falar Singer, né? Seja melhor. Foi, Sandrinha, aqui, ó. Tá. Muito obrigado. Aqui ela vai dourar, vou dourar de um lado, vou dourar do outro, tá bom? Ela já vai mudar, ela fica bem douradinha, fica bem caramelizada, tá certo? E aí essa panela aqui, essa frigideira, depois que a carne estiver bem selada, a gente não vai lavar porque tem a segunda parte também da receita. Que essa receita aqui é cheio de truque, cheio de segredo. E agora vamos continuar, olha só como tá a nossa carne, seladinha, douradinha. Olha só isso, gente! Olha a cor, isso aqui é tudo o sabor que tem na nossa carne, tá certo? E esse sabor, ele vai ficar na panela, mas aqui é a segunda parte da nossa carne de panela, tá certo? O que eu vou fazer agora? Vou passar essa carne selada pra minha panela de pressão, todinha ela, e vou deixar a gordura dela aqui, tá certo? Ó. Passei, ó, ela bem douradinha, bem caramelizada. Aqui na escola, isso aqui é pergunta de prova que eu faço pros alunos, tá certo? O nome da caramelização da proteína tem um nome bem específico, além do Sanger, que eu e a Sandrinha a gente falou pra vocês, com um biquinho francês, né, Sandrinha? Essa caramelização, ela tem um nome que chama reação de Maillard, tá certo? Isso aí é pergunta de prova pros alunos, os alunos sempre esquecem, é uma maravilha, tá certo? Ó, prontinho, aqui na panela de pressão está a carne, tá bom? Enquanto isso, vou deixar a minha frigideira aqui, não tem problema, até diminuir a temperatura dela. Oi, deixa 2 aqui, não tem problema nenhum. Aqui, na panela de pressão, o que eu vou fazer? Vou colocar um pouquinho de molho de soja. Foi. Cerveja escura, tá certo? A cervejinha escura. Foi. Foi bonitão. E o caldo de carne, tá bom? Até cobrir
toda a carne e ficar naquele limite que tem nas panelas de pressão, tudo bem? Olha só, colocar um pouco do caldo de carne. Foi. Prontinho, não vou colocar tudo, porque senão pode dar probleminha até de transbordar. Por quê? Porque a cerveja tem gás, tá certo? E quando a gente cozinha alguma coisa que tenha gás, como a cerveja, ela começa a borbulhar mais e aí pode dar um probleminha na panela, tudo bem? Aqui, o que eu vou fazer? Vou fechar minha panela de pressão, tá? 30 minutos cozinhando aqui o meu peito, tá certo? Ou peito, ou ponta de agulha, ou acém, ou músculo, a carne de dianteiro que a gente fala, que você preferia que tiver mais barata. 30 minutos, tá bom? E aí a gente vai pra outra parte da receita, beleza? Aqui, tá? Enquanto ela tá cozinhando aqui, o que eu vou fazer? Lembra daquela nossa frigideira que caramelizou as nossas proteínas? Foi. O que eu vou fazer? Vou colocar nessa gordurinha aqui, ó, alho, uns 3, 4 dentinhos de alho, tá bom? E esse alho, ele vai puxar todo aquele nosso saborzinho, ó. Olha só, ele deglaceia toda a nossa panela, toda a nossa frigideira, tá bom? Aumentar um pouquinho aqui. E agora, vem para essa parte sensacional. O que eu vou fazer? Colocar manteiga. Gente, isso aqui é maravilhoso de bom. Ó, coloco a manteiga. A manteiga já sobe um aroma sensacional, maravilhoso, já perfuma toda a nossa cozinha aqui. E vou colocar nessa manteiguinha aquelas cebolinhas de conserva. Sabe aquelas que a gente faz conserva? Né, ó, essas mini cebolas que eu somente descasquei e deixei essa partezinha aqui, ó. Tá bom? Essa partezinha aqui a gente deixa pra ela não se desmontar na hora que a gente cozinha, tá certo? Vou colocar todas elas aqui, junto com essa manteiga. Olha só que lindo que fica. E aí vem mais uma dica, mais um segredinho. O que que é? Um pouquinho de açúcar. Tá, mais ou menos uma colherzinha de sopa de açúcar. Aqui tem até um pouquinho a mais. Uma colher de sopa de açúcar, por quê? Agora vem o X da questão dessa receita sensacional, tá bom? Como eu coloquei a cerveja escura, que ela tem um pouquinho de amargo, não é mesmo? O molho de soja, que ele já é um pouco mais salgadinho. Aqui a gente vai colocar a cebola, que ela tem uma acidez e um pouquinho de doce do açúcar. Ou seja, em uma produção só, uma produção baratinha, a gente vai ter 4 sabores. Isso daí, pessoal, é espetacular, não é mesmo? Tá bom? Por quê? Porque a gente consegue equilibrar todos os sabores em uma produção super simples, super tranquila, que é uma carne de panela. Gostou, Sandra? Colocar o açúcar, né? Isso, você põe um açúcar. Colocou a cerveja, né? Você coloca a cerveja escura, que a cerveja escura ela tem um amargor, não é mesmo? Ela tem toda essa parte, né, que lembra... Certo. O quê? Lembra sei lá, um amarguinho. Conta pra mim o que você gosta assim de amargo. Café? Ah, o café. O café é Você viu que amargo, eu não- né? o café eu não tomo com açúcar. Então, por exemplo, o café nessa receita, se você não quiser utilizar nenhuma bebida alcoólica, como você... Tem gente que não gosta porque acha que não evapora o álcool, tudo bem. Você pode utilizar um pouquinho de café pra fazer, tá certo? Tira um cafezinho, mais ou menos uns 150 ml de café mesmo. Pode colocar aí. Você pode colocar na carne, Sandra. Pronto. Fica sensacional. Olha só, o alho já torradinho. A nossa cebolinha, ó. Ah, bom demais, né, Sandra? Agora, o que a gente vai fazer? Todos esses ingredientes aqui, a cebola, o alho, mais uma grande parte, né, que a gente tem ainda a cenoura, a mandioquinha e a batata, a gente vai colocar tudo em uma panela. Bom, gente, o que eu fiz? Depois daqueles 30 minutinhos da carne cozinhando na panela de pressão, eu tirei a carne, vou até pegar aqui, ó, pra vocês verem. Eu tirei a carne, ela já tá super macia, tá bom? Ó, ela já está super macia, quase a ponto de desfiar, tá bom? E aí a gente vai colocar o restante dos ingredientes. A nossa cebola, junto com o alho, ó. Pegando ele aqui, ó. A gente coloca toda a cebola caramelizada com todo esse alho delicioso. Né? Isso aqui deve estar uma coisa
Só passar no pãozinho isso aqui já tá bom demais, né? Eu amo esse alinho frito aqui, gente. Amo de paixão. Então, ó, raspar bem aqui. E aí, como toda boa carne de panela, a gente tem uns legumes, né, Sandra, pra colocar. Vou colocar mandioquinha. Raspa, Sandra. Eu tinha tirado pra levar pra casa pra raspar um pão, a Sandra já colocou aqui, não tem problema. Ali, tá bonitinho, Olha só, Sandra, vamos colocar isso aí, pronto. mandioquinha, isso. Ótimo. Mandioquinha, cenoura. Tá bom? Ó, cenourinha. Foi. Ô, Sandra, obrigado. E batata bolinha. O que eu fiz na batata bolinha? Simplesmente descasquei a batata. Tá? Por quê? Porque eu gosto de fazer um picadinho como se fosse um picadão. Uns legumes, eles bem grossos, tá? Por isso que tudo da carne é grande, o legume cortado é maior, tá certo? Ó? E agora a gente vai cozinhar até a batata ficar super macia. Aqui eu tô fazendo na panela normal, você falou, nossa, pode perguntar, nossa, mas você começou na panela de pressão e tá terminando na normal? Beleza, né? Pra ficar mais fácil pra vocês visualizarem aqui também. Mas em casa, coloca todos esses ingredientes de 8 a 10 minutos, tampa fechada da pressão, finalizado a nossa carne de panela. Carne normal, a panela aberta assim, até a batata e a cenoura ficarem, que a gente chama de al dente, né? Ou também tem mais um termo, Sandra, que é o fork tender, aquele quando a gente consegue espetar o garfinho e ele fica super macio. Bom, como a gente tem, né, Sandrinha? Como a gente tem aqui também a parte do doce, o nosso doce, a nossa receitinha de cocada de forno, ela é super simples, super tranquila de fazer, somente 4 ingredientes, isso mesmo, 4 ingredientes da massa. Sandrinha, isso, meu amor, muito obrigado. Precisaremos Nossa, de um... 4, hein? Só 4, Sandra. Bem fácil, hein? Mas ele tem uma dica, tá certo? Uma diquinha que é o quê? O coco fresco ralado. Para fazer essa daqui com 4 ingredientes, é muito importante que se utilize o coco fresco ralado, tudo bem, pessoal? Ah, mas e se eu quiser utilizar o seco, não é? Dá pra fazer? Dá pra fazer, mas a textura fica um pouquinho diferente e a gente precisa adicionar um pouquinho mais os outros ingredientes. Porque o coco fresco, ele tem bastante umidade, que faz com que a nossa receita fique bem cremosa, bem gostosa, tá certo? Bom, super simples, o que eu vou fazer? Vou começar adicionando os ovos, tá? Vou bater os ovos até dar uma quebradinha naquela liguinha que tem a clara, tá certo? Pra ficar mais fácil de adicionar todos os ingredientes. Bati rapidinho aqui a nossa clara, ó. Só quebrar mais um pouquinho, acaba adicionando os outros ingredientes. Açúcar. Faço como se fosse aqui uma gemadinha. Então, aqui eu tô adicionando, pessoal, o açúcar, os ovos, mas você pode colocar tudo ao mesmo tempo, não tem problema. Coloca tudo junto e faz uma massa, tá certo? Ou seja, uma receita que não tem ordem, você pode colocar os ingredientes à vontade, tá certo? Ó. Lá no nosso Instagram, né, no nosso Instagram, @cozinhaamiga, vai ter a receita e lá tem a ordem, tá certo? Mas aqui, pode ficar tranquilo que é uma receita super de boa de fazer, super tranquila, beleza? Olha só misturar aqui o coco fresco e agora o leite condensado, tá? E fica uma cocada super cremosa, super gostosa, tá? E aí a gente tem, né, olha só, aqui, gente, nossa massinha já tá pronta, tá bom? Eu vou colocar, olha só que linda a massinha, tá bom? Vou colocar num pirex de vidro, ele untado com manteiga, olha só, foi, ó. Untei ele com manteiga e açúcar cristal, tá certo? Esse açúcar cristal, ó, que lindinho. Esse açúcar cristal, ele vai passar mais uma coloração diferenciada porque ele vai caramelizar e fica muito gostoso, tá bom? Vou tirar aqui o fouet, vou passar pra minha vasilha, né, pro meu pirex de vidro, tá? Ele dá uma leve crescidinha, tá bom, gente? Como a gente tá utilizando os ovos, ele dá uma leve crescidinha, como se fosse, a gente pode até falar que dá uma suflezadinha, tá? Suflezadinha, meu Deus, eu invento cada palavra, né, Sandra? Hoje Ele dá uma leve crescida por conta sufleza. Hoje tá ótimo, né? Hoje tá excelente. Muito bom. Aqui, gente, vamos colocar no forno pré-aquecido 180 graus até a parte de cima da nossa cocada ficar bem dourada, tá certo? Dá mais ou menos uns 20 a 25 minutinhos, tá bom?
no forno, quentinho, douradinho. Que eu tenho certeza que vocês vão fazer em casa e vão adorar. Vou mostrar aqui, ó, pra vocês. Vamos lá, ó. A textura que fica, ó. Sorvetinho bem cremoso, ó. A textura que fica... Opa, vou até virar aqui, ó. Foi, ó. Que fica a nossa cocada, pessoal. Pra vocês verem. Vou até tirar aqui, ó. Ó, ó. Olha a textura que fica cremosa. Como se fosse... É, Jesus amado, gente. Esse aqui surpreende todo mundo quando você faz. É um doce simples, um doce fácil e sensacional. E junto com o sorvete, como a gente serve a cocada ela quente e o sorvete gelado, equilibra os sabores, o gelado com o quente. Eu amo. Eu amo, Sandra. Eu acho que, ó, eu vou... E foi sensacional, né, Sandra? O programa de hoje foi incrível, espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente nas redes sociais, @chefe Danilo Galhardo. @Sandrinha Cozinha. É, ela tá acertando agora, gente. Um beijo pra vocês. Beijão pra vocês. Tchau, tchau.